Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Como estamos recebendo Jesus em nosso meio? Já pararam para pensar isso? No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre este assunto, meditando o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos do 16 ao 30. Mas antes vamos rezar, vamos pedir a Jesus que nos ilumine, que nos abençoe, para que tenhamos um bom discernimento diante da Tua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença de coração contrito e humilde, clamando que o Senhor envie sobre nós as luzes do Teu Santo Espírito, para que diante da Palavra que o Senhor coloca em nosso coração no dia de hoje, nós tenhamos a sabedoria, a boa compreensão e que possamos colocar em prática tudo aquilo que é a vontade que vem do Pai. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão de vossa mãe e nossa mãe, a bem-aventurada Virgem Maria e a proteção dos santos anjos de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada, seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, acompanhem comigo. O Evangelho está contido no livro de São Lucas, no capítulo 4, versículos do 16 ao 30, e ele assim vai nos dizer: Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde tinha se criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, na fé em Cristo, Jesus, que já havia iniciado a sua caminhada missionária, já havia iniciado o anúncio das boas novas do reino dos céus, Jesus volta à sua cidade natal, a cidade de Nazaré. E como de costume, aos sábados, ele vai à sinagoga e vai fazer a sua pregação. Ele vai ali revelar-se a todo aquele povo que
fazia parte do seu convívio desde a sua adolescência, desde a sua juventude, um povo que conhecia Jesus, ele vai se apresentar ali como aquele o qual o profeta Isaías havia falado nas Sagradas Escrituras, o enviado de Deus. E é claro que o povo que estava ouvindo Jesus, em que pese estavam se encantando com as suas pregações, que eram muito bonitas, o povo ainda guardava uma certa desconfiança de Jesus. Afinal de contas, eles os conheciam. Eles sabiam que Jesus era o filho de José, o carpinteiro. Sabiam que ele era filho da jovem humilde Maria. Portanto, eles conheciam a vida de Jesus. E de repente Jesus se apresenta como o Filho de Deus. Jesus chega a Nazaré e os boatos correm que ele havia feito muitos milagres em Cafarnaum e por onde ele havia passado. O povo vai questionar Jesus, vai dizer em outras palavras, se tu és mesmo o Filho de Deus, então faz o milagre que fez em Cafarnaum. Vai usar do provérbio, se tu é médico, cura-te a ti mesmo. Jesus vai usar isso já observando o sentimento que havia ali em todos aqueles que estavam ouvindo. E Jesus vai dizer que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. E, portanto, se o profeta não é bem recebido em sua pátria, se não há uma crença, se não há uma fé bastante viva, bastante forte, o milagre não acontece. E é isso que Jesus está tentando convencer o povo. Antes do milagre acontecer, é preciso que vocês acreditem. Esta é a lógica e não o inverso. Não é preciso que aconteça um milagre para vocês começarem a crer, mas ao contrário. É preciso que vocês creem para que o milagre aconteça. Não podemos inverter essa ordem. E quando nós olhamos para o Santo Evangelho de hoje, para esta acolhida que Jesus recebeu em sua terra natal, uma pergunta nós precisamos fazer a nós mesmos. Como nós estamos recebendo Jesus em nós? Como nós estamos acolhendo Jesus em nosso meio nos dias de hoje? Será que nós estamos acolhendo Jesus da mesma maneira incrédula que aqueles que eram seus conterrâneos estavam recebendo Jesus? Ou será que nós definitivamente vamos acolher Jesus com muita fé, com muita esperança, com muita piedade, crendo piamente que Ele pode transformar todo o nosso ser? Será que nós estamos também como aquele povo esperando que Jesus faça um milagre em nós para que nós possamos começar a acreditar? É preciso que nós tenhamos uma fé que seja cada vez mais madura e que vá ao encontro de todo o legado que Jesus nos deixou, de todos os seus ensinamentos, de todos os seus testemunhos de amor, para que nós possamos crer sem titubear naquilo que Ele nos prometeu, na promessa de vida eterna, na promessa de nos alinhar ao caminho de volta para a casa de Deus, para a casa do Pai, que é a nossa casa. Que nós possamos olhar para Jesus por tudo aquilo que Ele fez, por todas as suas ações, por todas as suas reações no mundo, por tudo aquilo que de fato Ele é, e possamos realmente crer que Ele é o nosso Redentor e Salvador. Que nós possamos acolher Jesus em nós de uma forma diferente da qual Ele foi acolhido em Nazaré pelos seus, mas que nós tenhamos cada vez mais confiança naquilo que Jesus tem para nos dizer. E que nós possamos observar também na nossa vida, ao redor de nós, aquelas pessoas que chegam e que são escolhidas por Deus para nos trazer uma palavra que vem do coração de Jesus, que nós possamos acolher aqueles que nos são próximos e que não possamos subestimar ninguém, independentemente do lugar de onde eles vieram, independentemente da sua história pregressa, que nós possamos confiar nos escolhidos de Deus para nos direcionar, para nos trazer uma mensagem, porque Jesus age assim. Jesus está sempre se utilizando de pessoas para falar ao nosso coração, que nós possamos nos abrir a toda essa graça, ao tempo da graça que Jesus está anunciando.
é necessário que nós confiemos e que nós não duvidemos daqueles que foram escolhidos por Deus e capacitados por Ele. Deus envia o seu único Filho, o seu Filho unigênito, para nos redimir dos nossos pecados e para nos salvar. E Ele quis que isso acontecesse de uma forma muito simples. Por isso o envia à cidade de Nazaré, por isso o cria no seio de uma família muito simples, mas muito piedosa, de muita fé. E é preciso que, diferentemente do povo de Nazaré, que não acreditou naquele processo de transformação que Deus realizava, que não acreditou que Jesus, que o próprio Deus poderia se encarnar de uma maneira simples e no meio deles, que nós possamos pensar de forma diferente, que nós possamos enxergar o Deus vivo que desce do céu, o próprio Jesus, se nós possamos enxergar Ele na simplicidade de todas as coisas, nas pessoas simples, nas pessoas humildes, porque é assim que Deus quis se apresentar ao mundo. Que nós possamos ver na simplicidade das pessoas, na humildade de todo o povo, nós possamos ver a presença do Cristo vivo e ressuscitado, independentemente de quem seja essas pessoas, de em que circunstâncias elas estejam inseridas. Que nós possamos crer que Jesus habita no meio de nós e que Ele vai transformando as pessoas de acordo com o que elas se abrem e de acordo com o que elas recebem a Tua palavra. Que possamos receber bem Jesus em nosso meio, que possamos bem acolher a Tua palavra e que possamos crer de fato que essa palavra pode nos transformar, porque só assim o milagre de fato acontece. Amém? Muito obrigado por essa partilha, pelo momento de reflexão. Espero ter contribuído de alguma maneira para um bom entendimento da Tua palavra e tenham todos um santo e abençoado dia. Até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho de Jesus.